Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo a gente vai falar sobre a manipulação histórica ou se a história é realmente escrita pelos vencidos. Vamos nessa! Nesse último carnaval, a Escola de Samba Carioca, Estação Primeira de Mangueira, apresentou um desfile que falava sobre as manipulações da história, sobre os esquecimentos da história, de como a história é escrita pelos vencedores. Ou seja, quem domina o poder central, domina a história. A partir disso, eu tive a ideia de trazer para vocês esse vídeo ensaio sobre se a história é ou não contada através do ponto de vista dos vencedores. Nesse vídeo eu vou me basear em 3 autores, no Philippe Arriet, no seu livro O Tempo da História, no Marc Ferrot, no seu ensaio As Manipulações da História, e no Eric Hobsbawm, no seu ensaio Os Usos Sociais do Passado, que já é um clássico aqui do Clio, sempre aparece. Primeiro a gente precisa entender para que serve a história. Não como disciplina, não como entendimento do passado, mas sim pensando como o mito da história. Sim, o Philippe Arriet, por exemplo, na sua autobiografia intelectual O Tempo da História, conta que ele, quando era criança, quando era adolescente, sempre teve uma vocação para a história, principalmente porque a sua família era militante da Action Française, que é um grupo de extrema-direita francesa que prevê e quer a volta da França antes da Revolução Francesa. E a gente acha que monarquista brasileiro que é maluco, hein? Ou seja, é um grupo extremamente reacionário, extremamente saudosista de um passado mitológico, um passado aonde a história é imutável, ou seja, é a história das descontinuidades. Se nós pegarmos esse exemplo, a gente tem que a história serve para chancelar o presente, seja um presente concreto, como o nosso, que nós vivemos, seja um presente imaginário, como é esse da Action Française, que quer a volta da monarquia capetina na França. Se a gente pegar isso e aliar com a ideia do pensador marxista italiano Antonio Gramsci, onde ele diz que o intelectual orgânico é aquele que pensa de acordo com a sua origem de classe social, a gente tem um caldo bem interessante. Vamos pensar que a história ela serve sim como chancela do presente. A história, ela chancela e dá lastro para o presente. Ela justifica o presente. Dessa forma, a história é manipulada diversas vezes para mostrar que assim, olha, isso sempre foi assim, então vamos continuar assim. Então, a gente tem um cenário onde quem está no poder se lança ao passado para buscar exemplos do passado para se manter no poder. Ou seja, a história é um elemento de perpetuação das relações de poderes entre dominadores e dominados. Então, sim, a história, a partir desse ponto de vista, é escrita pelos vencedores. O romance The Man in the High Castle mostra o que teria acontecido no mundo se os nazistas tivessem ganho a guerra. Isso é um bom exemplo da gente ter como que a história é escrita pelos vencedores. E aqui, eu não estou querendo dizer que existe uma dicotomia bem e mal, mas sim que essa perspectiva moral na história sobre o passado muda de acordo com o tempo presente. Além desse livro que eu falei, The Man in the High Castle, a gente pode pegar um outro exemplo, que é a minha querida Idade Média. Durante o período do Iluminismo e do Renascimento, a Idade Média era simplesmente vista como uma idade das trevas, onde nada tinha acontecido, o milênio perdido, o milênio onde a ignorância, o misticismo, a religiosidade falaram mais alto do que qualquer tipo de avanço social, tecnológico e econômico. Porém, no romantismo, os historiadores românticos se voltam à Idade Média para justificar a origem dos seus países, transformando a Idade Média em algo utópico, um passado de uma era de ouro. Aliás, era de ouro é um tema que eu já tratei no vídeo sobre o sebastianismo. Os links estão na descrição e nos cards aqui em cima. Então, a partir do momento que a história ela é dominada, a narrativa histórica é dominada pelo grupo que está no poder central, e se esse grupo que está no poder central é homem, branco, cristão e ocidental, como é em boa parte do Ocidente, para não dizer em todo o Ocidente, sim, tudo aquilo que é para fora disso é silenciado. Um exemplo crasso disso. Quando a gente vai tratar de história das mulheres ou da história dos escravizados,
a gente sempre pinça exemplos. A gente pega um exemplo, 2 exemplos, 3 exemplos, para combater o estereótipo criado. Aí a gente tem que se pensar, essa pessoa que você pinça quebra o estereótipo ou esse estereótipo que simplesmente não existia? E a gente tem que pensar além. Por que essas vozes não são ouvidas? Por que essas vozes são silenciadas? Por que dá voz ao outro? Porque simplesmente quebraria o seu discurso de justificação do presente. Como que você vai dar voz, por exemplo, para os indígenas, para os povos indígenas brasileiros, e eles vão falar sobre seus massacres, sobre os seus genocídios e seu esquecimento, e seu apagamento cultural? Ou sobre os negros escravizados no Brasil? Quando a gente fala em dívida histórica, nós estamos falando justamente disso, de apagamento histórico, de silenciamento histórico. A história, para o poder central, é uma ferramenta crucial de dominação e de exercício de poder. É através da história que a gente manipula os afetos das memórias e manipula o presente para construir uma narrativa aonde quem está no poder se perpetua no poder. Eu não vi inteiro o desfile de samba da Mangueira, mas as partes que eu vi, as fotos que eu vi, tem vários momentos onde eles quebram esse mito de, por exemplo, da princesa Isabel ter sido a salvadora do povo negro, de ter libertado o povo negro, de ter colocado ela junto com assassinos e genocidas. E isso, se a gente for ler ao fundo e ao cabo, nada mais é do que verdade. Nós precisamos pensar história para além dos indivíduos e para além dos grupos. Nós precisamos pensar em conjunto. Você é um indivíduo e parte de um grupo. Ou seja, quando alguém te acusa de machismo, quando alguém te acusa de racismo, em vez de você jogar pedra na pessoa, você precisa se fazer um questionamento. Por que essa pessoa está me chamando de machista? Por que essa pessoa está me chamando de racista? Ainda mais se qualquer pessoa que te acusar desse tipo de preconceito fizer parte de uma minoria. E a gente precisa pensar também que a história é um grande fomento para a indústria cultural e principalmente cultura popular. E a indústria cultural e a cultura popular, ela está na mão das elites econômicas. E elite econômica é o mesmo que elite política. Ou seja, eles também vão se utilizar nesse campo da história para justificar o seu passado. Existem diversos exemplos disso. O western, por exemplo, o gênero western de filme, mostra isso claramente, onde você tem um binômio civilização, que é o homem branco chegando no oeste, e a barbárie, que são os índios. E aí você tem um choque civilizatório, e então sempre ganha o homem branco. Ou, por exemplo, nos filmes durante a Guerra Fria americanos, onde você tinha um vilão muito caricato, que geralmente era um russo ou um soviético, ou um nazista, mas porém, esse nazista na verdade era um soviético travestido de nazista. E ele era o demônio na Terra e o James Bond era o salvador da pátria. A história não está isenta de propaganda e de ideologia. Muito pelo contrário. Por história ser feita basicamente em instituições estatais e financiada por institutos estatais, é muito raro no mundo, não só no Brasil, você fazer história através de fomento particular, e mesmo se tiver com uma intenção, a gente sempre precisa pensar que quem paga a banda escolhe a música. Se você tem um fomento estatal, é óbvio que o Estado vai controlar, em parte, a sua pesquisa. Não controlar no sentido de você não ter liberdade de cátedra, mas ele escolhe o que entra e o que não entra. Por isso, nós temos que ser audaciosos quando fazemos história. Por isso que nós temos que ser sempre críticos ao senso comum, ao pensamento vigente. Qualquer tipo de declaração bombástica ou de apresentação de conclusões sem nenhuma evidência, sem nenhum lastro com a realidade material. A história, ela manipula os afetos, porque quando a gente se lança para o passado, a gente tem um distanciamento temporal. E com isso, os afetos do tempo presente, eles se diluem. Mas, quando falamos de história, não estamos falando do tempo passado, estamos falando sempre do tempo presente. A história é como uma cebola, ela tem várias camadas, e o centro dessa cebola é sempre o tempo presente. Nenhum historiador contemporâneo se lança ao passado para entender o passado por si só, e sim para entender o processo histórico que levou o passado até o presente. Inclusive, há
Há pensadores que dizem que não existe o presente. Existe o passado, um intervalo entre o passado e o futuro. Então, quando a gente pensar num monumento histórico, num livro de história, num livro didático, num filme histórico, qualquer coisa que use a história como instrumento de comunicação ou de fala ou enfim, até o Clio aqui, a gente precisa se perguntar quem está falando, para quem está falando, o que está falando e como está falando. Às vezes um texto histórico fala muito mais pelos seus silêncios do que pelo que está escrito. Fica aqui a nossa reverência à Mangueira, ao Carnaval, à cultura popular, que mais uma vez nos ensinaram a ouvir os silêncios. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tinha prometido lá no Twitter que ia fazer caso a Mangueira vencesse e caso a Mangueira não vencesse também. Então esse aqui foi mais um vídeo sobre, um vídeo ensaio, um vídeo mais de uma reflexão, de uma pensata sobre história. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm alguma opinião formada sobre isso, se não tem. E também deixa qualquer tipo de comentário, crítica, elogio, enfim, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de curtir ou descurtir esse vídeo, de compartilhar ele nas redes sociais, e o resto é vida que segue.